bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta na vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O agir de Deus é imensurável. E em cada estação, por todos os cantos da terra, ele prova que continua trabalhando em favor daqueles que o amam. Olá, missionário Soares. Me chamo Donatella e sou da Itália. Quero compartilhar com vocês a resposta que recebi de Deus. Minha irmã precisava se mudar, pois conseguiu um ótimo trabalho na cidade de Gaiano. Mas não estávamos conseguindo um apartamento para ela, pois a cidade é pequena e não tem muitos imóveis. Ela estava aflita com essa situação, porque não conhecia ninguém lá para ajudar. Mas eu pedi oração na sua página italiana, e a pastora entrou em contato comigo, oramos e nos mantivemos firmes na fé. Em poucos dias, para a glória do Todo-Poderoso, achamos um apartamento que fica a 200 metros do trabalho dela. Ela pode ir andando e ainda com preço abaixo da faixa de custo. E tem mais. Descobrimos que a dona é a esposa de um colega de trabalho da minha irmã. Como Deus é perfeito, missionário, obrigada a todos pelas orações. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele também trabalha ao nosso favor. É o que acontece na vida dos patrocinadores desta obra. O patrocínio ele surgiu no meu coração em 2016, que o missionário R.R. Soares ele veio para cá para o Ceará. E ali, na sequela de acidente de moto,
eu não conseguia mais ter a postura de trabalhar mais, de tanta dor, né? Sentia muita dor na coluna, sentia muita dor mesmo. E através do missionário vindo aqui, foi a primeira vez que eu recebi minha cura. Naquele dia, eu senti meu coração arder para patrocinar, porque eu sabia que algum dinheiro estava sendo investido ali para o missionário estar aqui no Ceará. Sem desanimar, seguimos por fé, pois ainda que céu e terra passem, as palavras do Eterno permanecem para todo sempre. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Aqui, novamente, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, 4 de outubro, domingo dos Filhos de Deus, para honrar e para glorificar o nosso Deus, nós estamos aqui falando em nome do Senhor Jesus Cristo. E queremos que você, nesse domingo, seja beneficiado com todo o amor do nosso Deus, com tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Em primeira mão, eu quero agradecer aos irmãos desta igreja que trabalharam esse mês profundamente para que tudo quanto nós precisássemos fosse manifesto diante de Deus. O Senhor, Ele tem nos abençoado e nós temos que louvar, nós temos que agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado. E pode ter certeza que Deus tem mais ainda para fazer em suas vidas. Senhor, meu Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E sempre, meu Pai, cumpriremos os votos feitos contigo diante de Deus, porque o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor é Deus de poder, Deus que supre cada uma das nossas necessidades e que vela pelos seus filhos em todo o tempo. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado, meu Pai, por esse mês de setembro. Obrigado, meu Pai, porque eu sei que o Senhor também estará conosco no mês de outubro. E toda a bênção, meu Pai, será derramada sobre a vida daquele que anda na presença do Senhor, daquele que respeita a palavra, que anda nos fundamentos do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós estamos, Senhor, nesse domingo, mais uma vez, encarecidamente gratos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Os cuidados desse mundo. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Os cuidados desse mundo, ele nos atrapalha em toda a obra que nós temos que fazer para o nosso Deus. O Senhor, ele fez uma promessa para nós. Eu vejo isso como uma promessa verdadeira. Ele disse para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino dele, e que depois disso todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então não há por que a gente ficar amedrontado ou fazer um monte de besteiras para perder a graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Em Marcos 4,19 diz: mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Pois é, meus irmãos, veja bem, os cuidados com esse mundo, enganos com as riquezas e ambições de outras coisas, elas sufocam a palavra de Deus, de forma que ela não pode fazer na sua vida o que foi determinado pelo próprio Deus. A conversão a Cristo é incompleta quando o indivíduo busca o perdão de seus pecados, mas não experimenta a real regeneração pelo Espírito Santo. A regeneração é a transformação da pessoa. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos agradar das coisas desse mundo, nos conformar. Eu sempre estou falando a respeito disso, porque é importante colocarmos isso no nosso coração, e tem gente que parece que não entende.
vive correndo para um lado e para o outro, basta uma palavra aqui, um conversei ali, alguma novidade que apareceu ali, estão correndo, estão largando as coisas de Deus para ver aquelas coisas que vão, o quê? Passar a mão na sua cabeça, vão confortá-los naquele momento, porque não é coisa definitiva, é algo passageiro. Esta regeneração de que eu falei aqui, ela é efetuada pelo Espírito Santo. Quando você já conheceu a palavra de Deus, quando você já se conformou com a palavra de Deus, que ela é a mais pura verdade, ela é a única verdade, não existe outra verdade, é a palavra de Deus, então o Espírito Santo começa a fazer mudança na tua vida. Você começa a ouvir mais, prestar mais atenção no que ele está falando. E você vai se guardar. Coisas que você quer fazer, que parecem lícitas até, você vai deixar de lado porque não lhe convém, você vai entender que não lhe convém naquele momento. João capítulo 3, versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer na carne? É viver segundo as concupiscências do mundo. Concupiscências, você conhece essa palavra, desejo desenfreado pelas coisas que o mundo nos oferece. Então esse é o nascido na carne. Mas o que é nascido no Espírito é uma pessoa calma, é uma pessoa que às vezes é sofredora, ela suporta todas as dores e por fim ela só quer ver o bem das outras pessoas. Esse é nascido no Espírito. Jesus ele veio, pregou o Evangelho, ensinou-nos em todo o tempo, falou da verdade que era necessária e se entregou para a morte, por amor de cada um de nós. A pessoa que não tem uma regeneração completa, ela deixa de obter a salvação e o novo nascimento nunca tem comunhão com esses crentes. Ou permanecem na igreja, mas não manifestam uma total entrega a Cristo, nem uma separação do mundo. Estão sempre junto com o mundo. Já viram essas pessoas que às vezes vêm à igreja vestidas mundanamente? Pastor, o que é vestir mundanamente? Eu não condeno um homem que vem à igreja com chinelos, com uma bermuda, uma camiseta, ou que venha com um boné. Porém, existem pessoas que se vestem absurdamente. Aqueles que andam com as calças caindo, mostrando suas vestes íntimas. Aqueles que arreganham toda a sua roupa para mostrar o seu corpo. Mulheres que põem roupas indecentes dentro da igreja. O Senhor diz: sede sóbrio, vigiai. Então essas pessoas, elas não têm uma regeneração, porque elas não se comportam em conformidade com a palavra de Deus. Não há pudor na vida dessas pessoas, na vida e no corpo, porque se agradam das coisas no mundo. Conversão pela metade é resultado de pressa da igreja ao tratar com o interessado sobre o Evangelho, não lhe explicando devidamente o que é seguir a Cristo e o que isso requer da pessoa. Então muitas vezes a pessoa chega à igreja e a igreja é o próprio povo. E quem está na igreja? O pastor, os obreiros, os auxiliares, os membros. Mas os membros, uma pessoa que chega a primeira vez na igreja, por exemplo, e ela precisa de atenção, ela precisa de conversar, ela precisa de se explicar, ela precisa ser ouvida e receber uma oração, instruída e receber uma oração. Às vezes a pessoa que está atendendo ela se apressa no tratamento ali e vai, como de via de regra, dando as mesmas coisas para todo mundo do mesmo jeito. E a pessoa, ela não se firma na verdade. Por quê? Ela não consegue ter uma conversão. A igreja tratou esse interessado, né, de qualquer forma, de qualquer meio, conversando pela metade. É resultado da pressa.
conversa pela metade ali, se explica rapidamente. Então, a pessoa que está interessada no Evangelho e não recebe a explicação devida, ela não tem como seguir a Cristo em verdade e em espírito, porque essa pessoa não está aprendendo, ela não está conseguindo colocar em prática. Ela fica convencida pelas boas palavras, às vezes até permanece na igreja por algum tempo e depois se vai, porque ela não encontrou resultado para ela. A igreja deixa de lidar com a opressão demoníaca do interessado, ou o indivíduo crê em Cristo somente com o seu intelecto e não de todo o seu coração. Íntimo deveria ser, de todo o seu ser, sua personalidade. Então essa pessoa ela não consegue fazer uma mudança. Tem uma declaração em 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandecem a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, das trevas resplandecem a luz. A luz de Deus, ela é suficiente para acabar com qualquer treva, para destruir com qualquer negritude na vida da pessoa. Porque foi o próprio Jesus que resplandeceu em nossos corações quando nós o aceitamos, quando nós sentimos a presença, quando nós sentimos aquele amor, aquilo que Ele fez por nós, ninguém faria por nós, e então Ele tomou conta do nosso ser. Para quê? Para que o nosso conhecimento da glória dEle, na face de Jesus Cristo, fosse a nossa essência também, de forma que nós possamos fazer para as outras pessoas do mesmo modo que nós recebemos. E não é pela metade, não é de qualquer jeito. A pessoa só queria uma oração, faz aquela oraçãozinha básica e manda a pessoa embora. Não, precisa conversar, precisa explicar, falar do que é o Evangelho. Você não pode ser de forma alguma negligente no que está fazendo, porque um dia essa pessoa ela vai pecar ou vai morrer. E se Deus estiver agindo, se ela tiver entendido, ela renascerá para a luz. Mas do contrário, ela vai morrer. E o sangue dessa pessoa será cobrado de sua mão. A ausência de verdadeiro arrependimento, o abandono do pecado, um desejo da parte do interessado de aceitar a Cristo como Salvador, mas não como um perdedor. Então, existe uma ausência de verdadeiro arrependimento, o abandono do pecado. A pessoa ela chega na igreja com um desejo firme de resolver o seu problema, e às vezes essa pessoa vem interessada em receber a palavra de Deus, aceitar a Cristo como Salvador, mas tudo que ela recebe é apenas a manifestação medíocre de uma conversinha. Vamos nos livrar dessa pessoa, vamos ficar tranquilo. Não, ser cristão não é ser capaz de eliminar a fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Veja, isso aqui é muito sério. Ser cristão não é ser capaz de eliminar a fraqueza, nem qualquer tipo de manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Mas sim, é diferente. 2 Coríntios 12, 9 e 10 ele diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glórias a Deus. Então, Deus ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Tudo que nós precisamos é Deus, é a graça dele.
O ser humano, ele tem a mania de ficar reclamando, murmurando, chorando, as dores, tantas coisas. Sexta-feira recebi uma senhora aqui que tudo que ela fez foi chorar. Ela vai à igreja dela, a Igreja da Graça, ela vai lá, conversa com o pastor, conversa com os obreiros, conversa com todo mundo, assiste todos os cultos, depois sai procurando outras igrejas para conversar com os pastores, porque o essencial, ela não conversa com o pastor dela, porque não confia nos pastores dela. É complicado, não é verdade? A pessoa foi mal ensinada, ou aqueles que estão na igreja não estão se importando, ou não estão conseguindo enxergar, eu não sei, não quero culpar ninguém, mas a graça de Deus nos basta. Eu aprendi isso quando eu estava saindo, quando eu saí da feitiçaria, quando eu fui procurar ajuda em igrejas, por exemplo, católicas e em outras igrejas também, e nunca tinha alguém para me atender, eu sempre chegava na hora errada. Sempre era a hora errada, nunca tinha, até na igreja mesmo, evangélica, ninguém queria me atender. Eu ia numa igreja, um determinado pastor, quando ele olhava para mim, ele chamava um obreiro, chamava outra pessoa, ele não queria me atender, eu queria ser atendido por ele. Infelizmente, no início tem essa coisa de o homem olhar para o homem, porque eu gostava do louvor dele, eu gostava da vida, da maneira como ele se expressava, e eu queria ser atendido por ele, porque eu achava que ele me daria uma diretriz. Até que eu me invoquei um dia e lembrei de uma coisa que eu aprendi no mundão. O meu patrão, um dia, eu chegava sempre com medo de falar com ele, sempre eu estava com medo de falar com ele. E um dia ele gritou comigo: Eusébio, o que é isso? Por que você tem esse receio de falar comigo? A única coisa que eu posso fazer é te mandar embora. E naquele tempo, emprego não era problema não. Emprego não era problema. E eu falei, é verdade. Aí eu comecei a tratá-lo diferente. E ele ficou feliz comigo. Ao invés de ficar na frente dele tremendo, choramingando com alguns papéis, eu ia do lado dele ali e já conversava com ele. Essa pessoa, o nome dele era Amador Aguiar. Vocês sabem quem é ele? Dono do Bradesco. Uma vez enfrentamos uma situação no banco, onde milhares de reais foram perdidos, roubados, roubaram um carro forte, não me lembro a cidade, Ribeirão Preto, alguma coisa assim. E se perderam todas as coisas ali. E vocês acham que eles gritavam um com o outro por causa da responsabilidade? Os chefes todos reunidos ali naquela mesa, procurando como iriam explicar-se com os clientes, o que eles poderiam fazer para não causar dano aos clientes, como que eles iriam resolver a situação pacificamente. E às vezes nós vemos entre os crentes brigas, contendas, por causa de coisas tão banais. Eu faço essas diferenças, eu fico sempre lembrando o passado, aí sim, eu não me conformo com o passado, mas também não me conformo com os erros que acontecem nos tempos atuais. Nós deveríamos ser pessoas mais autoconfiantes na presença de Deus, de poder chegar diante dele, e ele nos deu a capacidade de chegarmos diante dele e falarmos abertamente diante de Deus, mas diante dos homens nós não podemos falar. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Existem muitas fraquezas nas suas atitudes, pensamentos, desejos. Você tem fraqueza todos os dias você erra. E não adianta dizer que não, então já é mentiroso, e mentiroso não entra no reino dos céus. Todos os dias você erra. E tudo que precisa é chegar diante de Deus, porque a graça dele te basta. Então isso é para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Todas as fraquezas, todos os problemas, eu me mantenho calmo, eu procuro me manter. A gente não consegue, às vezes a gente não consegue mesmo, mas o arrependimento é importante no nosso coração
para que habite em nós o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quebrei meu fêmur, quebrei bacia, e fiquei aqui nesse altar 2 meses e preguei o Evangelho. Na sexta-feira que eu saí na sexta-feira saí da cirurgia, à noite eu estava aqui em pé pregando o Evangelho, porque aqui era o meu lugar. Não tendo prazer da dor, das coisas que estavam acontecendo, mas porque Deus me colocava de pé, porque Deus me abraçava, porque Deus me deu o poder dEle, Deus me deu a capacidade dEle para fazer, para vencer essas dificuldades. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, Romanos 8,37. Por Cristo, sobre todas essas coisas, tudo que possa acontecer, eu sou mais do que vencedor. E tem gente que chama de derrotado, porque tem direito de descansar, tem direito de INSS, eu tenho direito de pregar a palavra de Deus, que foi o que o Senhor me concedeu. Então eu me sinto feliz quando alguém me persegue, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Tem gente, essa senhora que veio na sexta-feira, ela disse que não gosta quando ficam reclamando dela, tirando como ela falou, um sarro da cara dela, porque ela vai à igreja o dia todo, todos os dias. Eu tenho mais é que ficar feliz se eu tenho tempo e estou servindo a Deus, eu tenho mais é que entender, mas precisa de quem possa ensinar essas pessoas de que elas são de Deus e que Deus pode todas as coisas na vida delas. Nas angústias, há momentos angustiosos, às vezes a morte de um parente, um problema que se tem, uma perda, uma saúde, alguma coisa que vai. Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades, porque quando estou fraco, então eu lembro do meu Deus, nele eu sou forte. O mundo pode não entender, o mundo pode não perceber, o mundo pode prescrever ações, mas em Deus eu sou mais do que vencedor, posso todas as coisas. Em toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus. E as nossas fraquezas, aflições, sofrimentos nos tornam receptivos à graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifesta em nossos corpos. Pois então, quando há sofrimento, quando há tristeza, quando há algum problema, o que nós fazemos? Se nós já conhecemos Deus, se nós temos prazer nele, vamos nos aconchegar mais diante dele. Ele é o nosso socorro, ele é o nosso escudo, nosso rochedo, nossa fortaleza. Então, onde eu vou procurar socorro? Vou procurar nele, vou me ajoelhar, Paizinho, Pai querido, meu Deus amado. Não sei como é que você fala com Deus, mas fortaleça-se no poder dele. E ele te colocará de pé. A luz, ela resplandece nas trevas. Se você está atormentado com alguma coisa, você está em trevas e você não busca a luz, você vai morrer na escuridão. Então, esse sofrimento, esses problemas que nós passamos às vezes, permite que a gente chegue mais próximo de Deus e que o poder dele se manifeste no nosso corpo, através da cura, a solução do problema, a modo de falar, o modo de agir, para onde ir, para onde ficar, vender, comprar. É ele quem vai dar toda a direção, ele se manifesta através de nós, o Espírito Santo nos fala. Mateus 13, 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então essa pessoa que não aprendeu direito, ela está suscetível a isso. É como a semente que foi semeada entre os pedregais, a raiz dela não é profunda, não tem força, não há terra suficiente, palavra de Deus suficiente para o quê? Para manter aquela vida. E ela vai se perder. E chegando o momento da angústia, ou alguma acusação, alguma palavra que ofende, logo elas abandonam o Evangelho, porque ela não encontra forças. A raiz, ela se seca e a planta morre, porque não encontra forças, está no meio dos pedregais, das coisas difíceis, das dificuldades, está ali daquela forma.
O Evangelho e os crentes, eles serão plantados em todo o mundo. Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus, para se contraporem à verdade divina. Entre os filhos de Deus, Satanás está entre os filhos de Deus. Você certamente já viu na igreja aqueles que só causam confusão, que tiram pessoas de dentro da igreja, pessoas que resolvem sair dos seus lugares e até levam outras pessoas e depois veem que as coisas estão do mesmo modo como estavam antes. Coisa grave é, se você tirou gente da igreja porque você não gostava da igreja ou do pastor ou das pessoas ali, você é um ladrão de almas. Peça perdão a Deus, se recomponha diante do Senhor, busque a salvação, porque sem ela você não poderá. Sem arrependimento você não terá perdão e não haverá salvação. Os interessados baseiam-se na sua fé, mais na persuasão da palavra do que na demonstração do Espírito. Então o interessado, ele não se baseia somente na fé, ele se baseia na sua fé. A sua fé às vezes não é nada. Mas não diz que a fé pode ser como um grão de mostarda? Pois é, ela pode ser como um grão de mostarda, mas um grão de mostarda que está lá num determinado canto onde ele não dá fruto. Então, eles estão o quê? Acreditando nas palavras bonitas, no altar todo enfeitado, nas pessoas bem vestidas, no ar-condicionado, na festa que se faz dentro da igreja. Só que na hora que vir algo que for pesado, que ofender, essa pessoa derruba o seu castelo de cartas. Abalou. A casa firmada na areia. Vieram as ondas e vão derrubar esta casa. Eles não estão firmados no Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então isso que eu preguei para você está exatamente como está aqui. Não estou usando palavras bonitas, não estou usando nada para encher os teus olhos, e eu estou te falando, talvez até eu esteja te chamando a atenção, puxando a tua orelha. E o que você tem que fazer? Filho meu, receba a correção, porque isso será um santo azeite derramado sobre a minha cabeça, do qual eu não posso, de forma alguma, negar-me a receber. Corrija-me, Senhor. Corrija-me. Busca diante de Deus. Me mostra por onde eu tenho andado, o que eu tenho feito de errado, porque eu não quero estar apoiado com os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, porque elas só vão sufocar a palavra que vem do Senhor. E então eu não terei forças, não serei frutífero no Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença. Abençoa esta igreja, abençoa o povo que está ouvindo essa mensagem aí pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que seja. Domingo dos filhos de Deus. Os filhos de Satanás, fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Essa é a mensagem do domingo para você. Nós ainda temos aqui às 18 horas e eu digo para você, lembrem-se sempre, nesses períodos agora, de apresentar nas suas orações também o filho do missionário R.R. Soares, Dr. André, e também o filho do pastor Jaime, lá em Guarulhos. Ele estará ali lutando pelas obras do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então manifeste diante de Deus oração por todos aqueles que estão a favor da nossa obra, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos falar aqui das nossas obrigações. Não, tem que ser coisa com amor, né? O trabalho tem que ser feito com muito amor.
esse mês de setembro, eu vi o amor dos irmãos, vi a força com que eles trabalharam. Agora, nessa última semana, nas 2 últimas semanas, eu vi as pessoas aqui fazendo de tudo. Nós buscamos, nós oramos, nós imploramos, nós chegamos diante de Deus, catamos tudo quanto Deus colocou em nossas mãos, porque veio dele. Foi uma luta, foi ferrenha para nós chegarmos onde chegamos esse mês, mas Deus deu a vitória, porque Ele é Senhor de guerra, e glórias a Deus. Vamos fazer nesse mês de outubro com mais facilidade ainda, com toda certeza. Deus é aquele que faz acontecer na nossa vida. Eu chamo em nome de Jesus Cristo, você aqui agora para prestar atenção. Nas contas do Bradesco, conta corrente, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9, dízimos e ofertas. Na conta corrente 29315, você deposita o seu patrocinador. Na agência do Itaú, agência 0406, dígito 1. Não precisa colocar o dígito 1 nos depósitos, principalmente quando você faz no caixa eletrônico, mas a conta corrente é 42717, dígito 9, para os dízimos e as ofertas. Você repete um depósito, o segundo depósito para o patrocinador na mesma conta, em nome de Jesus Cristo. Nós temos o Banco do Brasil, agência 04723, conta corrente 56098,7, dízimos e ofertas. No Banco do Brasil também, você pode fazer na conta corrente 621200, depósito para o patrocinador. Na Caixa Econômica Federal, você faz o depósito na agência 0221, operação 003, conta corrente 7726275, ali você deposita seus dízimos, as suas ofertas. E para fazer o depósito na Caixa Econômica, você quer fazer ali na lotérica também, um depósito para o Show da Fé, convênio 30912065, você faz ali em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Acho que falei tudo para vocês. Se não falei, perguntem para mim. O nosso zap é lembra das contas. O nosso zap é 945721916. Você faz o seu depósito, tira a sua foto, bem rente assim por cima, você fotografa e manda para a nossa conta, para o nosso zap, e então nós vamos fazer o depósito ali, vamos registrar o seu depósito na nossa contabilidade. Amém? Como foi esse mês de setembro, vamos batalhar nesse mês de novembro, porque o Senhor tem dobrado para dar para você, tem bênçãos chegando aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus mais do que suficiente, poderoso em todos os atos, Deus de guerra, onde não há inimigo que se sustenha diante das tuas mãos, Pai. Nós oramos a Ti em agradecimento, oramos a Ti, meu Pai, clamando, pedindo a Tua ajuda, o Teu conserto, a Tua palavra na nossa vida, manifesta para a honra e glória do Teu santo nome, para que nós consigamos enfrentar todas as dificuldades desse mês, todas as situações. Aquela pessoa que vai passar por uma consulta pré-operatória, Senhor, do coração ali, manifesta-te com o Teu poder, Senhor, envia os Teus anjos e prepara o caminho para esta situação em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Coloca as Tuas mãos nas mãos dos médicos, Pai, sejam as Tuas mãos as mãos dos médicos, e operem, meu Pai, e façam tudo quanto tem que ser feito para que o Teu nome seja honrado e glorificado, porque sempre, meu Pai, nós pagaremos os nossos votos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, opere sobre a vida de todo esse povo, porque nós repreendemos a força maligna, nós repreendemos o demônio, a manifestação do inferno, as doenças, o coronavírus, o problema na saúde, o problema na vida financeira. Eu digo, cai por terra, Satanás, porque a prosperidade de Deus é nossa, a prosperidade do Senhor é um dom
mão de Deus e foi dada para os filhos. Eu digo: solta, solta, sai da vida desse povo, em nome de Jesus Cristo. Leva a tua miséria, leva a tua amarração, leva o teu demônio, leva toda a tua safadeza, em nome de Jesus. Sai, vai embora, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, fica aqui a nossa lembrança para André Soares e para todos aqueles que, juntamente com ele, em favor do nosso ministério e da obra de Deus, estão aí na batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Fiquem aí com uma canção maravilhosa em nome de Jesus e trabalhem segundo o nome dele, para a honra e glória do Senhor. Amém. Jesus, uma linda salva de palmas. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego girar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. E
Jesus! Uma linda salva de palmas. Oh, glória.